de cultivar, de fazerem seus roçados, suas plantações, estavam já pedindo a Deus, e Deus assim responde a oração de todos aqueles que assim pediram. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus que nos concede bênçãos maravilhosas. Portanto, só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 41. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 41. Após a leitura, iremos fazer uma oração, e após a oração irei fazer a exposição do texto, e todos, como de costume, continuem com as Bíblias abertas, para assim aprendermos da parte do Senhor. Diz assim, 22 de Mateus, versículo 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Oremos ao nosso Deus, e peço aos irmãos que orem por mim, para que Deus venha iluminar minha mente e eu fazer a exposição correta das Sagradas Escrituras. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor Deus, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, e a tua santa palavra diz que as tuas misericórdias duram para todo sempre. Deus, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui para assim cultuarmos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, te agradeço também pela palavra a qual foi lida. Deus, eu rogo, eu suplico em nome de Jesus Cristo, ilumina minha mente, Deus, para que eu possa entender a tua palavra corretamente e assim expor a mesma de conformidade foi inspirada pelo Deus Santo e poderoso Espírito. Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que assim, Deus, nós possamos aprendermos e assim crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, assim te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus, chegamos a mais um domingo, para assim estudarmos a palavra de Deus. Irmãos, a perícope que iremos estudar hoje, ou a parte do texto, a ideia, ou a palavra perícope, ela tem o sentido de uma parte de um texto. Portanto, a perícope que iremos estudar hoje, vai falar acerca de uma pergunta que Jesus ele fez aos fariseus, e essa pergunta que Jesus ele fez, ela, na verdade, uma pergunta, Jesus fez uma pergunta, e dentro dessa mesma pergunta ele já fez outra pergunta. Nós estudamos aqui que Jesus, ele, após ele entrar triunfalmente em Jerusalém, ali os saduceus, ou os fariseus, e depois os saduceus, e novamente os fariseus, eles fizeram perguntas a Jesus. No caso,
3 perguntas a Jesus, pensando os fariseus e os saduceus que Jesus não iria responder, e iria ficar encurralado nas perguntas que eles tinham feito a Jesus. Entretanto, nós bem sabemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, é o Filho de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra encarnado, e com toda a sabedoria que Ele tem, Ele que é a própria sabedoria, Ele responde às perguntas dos fariseus e saduceus com toda a sabedoria e propriedade. Não obstante, Jesus, agora, ele decide, como diz o texto aqui, Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 22, versículo 41, diz: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo, de quem ele é filho? É filho de Davi, responderam os fariseus. Jesus agora, ele decide fazer uma pergunta aos fariseus, ao verem os fariseus ali reunidos. Jesus decide fazer essa pergunta a eles. E a pergunta de Jesus é: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Primeiramente, nós temos que entendermos que os fariseus eram grandes estudiosos das Escrituras. Nós bem sabemos que popularizou-se em nosso meio, quando um exemplo, no meio de alguns irmãos, que não tem não tem um conhecimento aprofundado das Escrituras, quando eles veem um irmão que não é crente, é aquele crente, como diz um adágio popular, Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, chama ele de fariseu. Todavia, até eu mesmo, no início da minha fé, eu tinha essa ideia dos fariseus, que eram pessoas que eram aquele crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Entretanto, estudando as Escrituras, nós aprendemos, ou eu aprendi, nós aprendemos também que os fariseus eram pessoas que estudavam minuciosamente as Escrituras. Exemplo disso, os fariseus, eles trouxeram, na verdade, para o judaísmo, ou as pessoas do início do primeiro século, uma boa teologia em relação à ressurreição dos mortos, aos anjos, ou um bom entendimento das Escrituras, porque os fariseus, eles acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos, acreditavam em espíritos, em vida após a morte, coisa essa que os saduceus não acreditavam. E os fariseus também, esse grupo religioso, ou essa facção religiosa, eles estudaram muito acerca do Messias, do Filho de Deus. Todavia, Jesus, ao fazer essa pergunta a eles, teve um porquê. Mesmo que os fariseus, eles fossem estudantes dedicados às Escrituras, e principalmente em relação ao Messias, ao Filho de Deus, que viria salvar toda a humanidade. Os fariseus, em relação ao Messias, eles tinham um entendimento um tanto distorcido. Por quê? Exemplo, os fariseus, eles acreditavam que o Messias, na verdade, o judaísmo do primeiro século em si, e os fariseus não acreditavam diferente,
de todo o restante das pessoas, dos judeus ali, ou do judaísmo do primeiro século, que o Messias seria um homem da descendência de Davi, até porque isso está profetizado lá no Antigo Testamento, da descendência de Davi, um homem que iria governar Israel, ou um rei que iria governar Israel, iria libertar Israel do poderio ou do Império Romano, e iria lhe trazer uma grande prosperidade a Israel. Irmãos, em parte, eles estavam certos, porque eles, quando estudavam acerca do Messias, e que via as profecias, um exemplo de Isaías capítulo 65, Isaías 65, Isaías capítulo 11, aonde fala da prosperidade, não somente de Israel, mas de toda a terra, de todo o planeta Terra, quando, na verdade, no milênio, o que é o milênio? O milênio é um período onde Deus, ou na verdade, onde Cristo, ele virá à terra e ele pessoalmente vai reinar durante 1000 anos. Eu pretendo aqui, como já falei com alguns irmãos, de instalar a escola bíblica dominical, ou a escola bíblica, no caso, numa sexta-feira, porque fica melhor para mim. E, de início, como eu falei com os irmãos, eu pretendo dar a contemporaneidade dos dons espirituais. Depois eu vou orar a Deus e ver qual assunto Deus vai colocar no meu coração para que nós possamos estudar. Mas pretendo aqui um dia estudar com vocês aqui acerca de escatologia. O que é escatologia? A doutrina das últimas coisas, para nós aprendermos o que é milênio, quais são os pensamentos que tem em relação ao fim de todas as coisas. Está entendendo? Então, chegará um momento onde Cristo, como está profetizado lá no Antigo Testamento, ele vai vir à terra e ele vai reinar pessoalmente, e a capital do mundo será Jerusalém. E haverá não só em Israel uma grande prosperidade, mas também em todo o mundo. Se vocês lerem o início do capítulo 11 de Isaías, e o capítulo 65 de Isaías, eu não sei se do versículo, se eu não me engano, é do versículo 20 em diante, vocês vão ver como a terra terá uma grande prosperidade naquela época. No entanto, a questão aqui, quando Jesus ele pergunta aos fariseus, o que vocês pensam acerca do Cristo? De quem ele é filho? A gente bem sabe que Cristo Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Cristo Jesus, ele é o próprio Filho de Deus que encarnou-se e se tornou homem. E isso os judeus não tinham esse entendimento. Um exemplo também, os judeus, eles acreditavam que um descendente, ele era inferior, ele era dependente e inferior ao seu pai ou ao seu antepassado. Portanto, no pensamento judaico, de muitos judeus, de alguns judeus, na verdade, do primeiro século, eles acreditavam que Davi, o rei Davi, ele seria superior à pessoa bendita de Cristo, ou à pessoa bendita do Messias, porque o Messias, a Bíblia não vai dizer, como exemplo, em 1 Samuel, ou 2 Samuel, a Bíblia vai ensinar acerca que o Messias, ele viria da linhagem de Davi. Então, por conta disso aí, o pensamento humano deles era esse. No entanto, era um pensamento errôneo. Por isso que Cristo pergunta, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito de Cristo, do Cristo, de quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Irmãos, diante de tudo que foi explicado aqui,
uma coisa que nós temos que entendermos, na verdade é uma obrigação nossa para entendermos, é termos um ensinamento correto acerca de Cristo, acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, na verdade é acerca de toda a Escritura. No caso aqui, como a pergunta de Jesus é acerca do Cristo, o que vocês pensam a respeito do Cristo? Eu estou dando esse estudo que nós damos nos lares, na casa do irmão João e da irmã Lucinha. E frequentemente, eu conversando com eles, eu falo que é necessário, é de extrema necessidade, nós termos um conhecimento correto das Escrituras. Porque se nós, irmão Francisco, não tivermos um conhecimento correto das Escrituras, automaticamente nós iremos ser enganados por qualquer pessoa, Júnior. Qualquer pessoa que passar nas nossas portas, pregando um evangelho completamente diferente do que a Bíblia nos ensina, a gente vai cair. E o que mais a gente vê hoje é isso. Exemplo, aqui em Riachão tem 2 seitas, que eu aconselho, se chegar nas portas de vocês, não aceitarem, porque vocês sabem o que é uma igreja cristã: a Assembleia de Deus, a Congregacional, é a Maranata, a Betel, a Batista, tem um monte de igrejas que são igrejas cristãs, está entendendo? Agora, um exemplo, os Testemunhas de Jeová, eles não são uma igreja cristã. Existe um segmento religioso em Riachão chamado Discípulos, que na verdade esse segmento tem o nome de G12, eles surgiram na Colômbia, e da Colômbia vieram para o Brasil, especificamente para a Bahia, e da Bahia se expandiram, e eles crescem muito, e eles têm um entendimento completamente diferente do que a Bíblia ensina acerca de Jesus. Exemplo disso, eles dizem que Jesus, ele quando esteve na terra, ele era unicamente homem, isso é um equívoco, isso é um erro, porque a Bíblia vai deixar bem claro que quando Jesus esteve na terra, ele era 100% homem, 100% Deus, ou seja, ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Outro exemplo, as Testemunhas de Jeová, que eu aconselho o irmão João não receberem, porque o irmão João não tem preparo para ainda debater com eles. Eles dizem que Jesus não é Deus. Isso é um absurdo. A Bíblia diz claramente, na primeira epístola que o apóstolo João escreveu, que a vida está em Cristo, no Filho de Deus. A vida eterna é essa, que conheçam o Filho de Deus, que conheçam Jesus como Filho de Deus. Portanto, aquele que não honrar Jesus Cristo, ele não tem a vida eterna, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Outro erro também que as Testemunhas de Jeová ensinam, é que Jesus, ele quando esteve na terra, eu não sei se os irmãos aqui sabem, se eu já comentei isso com o Gilberto, mas os Testemunhos de Jeová ensinam que quando Jesus esteve na terra, ele tinha uma natureza pecaminosa, ele tinha uma natureza como nós. Um exemplo, olha o que eles querem dizer, ou o que eles dizem e afirmam. Um exemplo, toda pessoa que aqui está, toda ela que aqui está, e toda pessoa que nasceu desde quando Adão pecou, até hoje vai nascer ainda, nasce com a natureza pecaminosa. E nós que temos a natureza pecaminosa, Júnior, é o seguinte: a gente está aqui agora, qualquer coisa que fizer conosco, de imediato a gente muda. A nossa natureza é pecaminosa, ela é voltada ao pecado. A gente se aborrece com facilidade, está entendendo? A gente sente prazer, mesmo que nós agora temos domínio pelo pecado, mas de vez em quando vem o prazer pelo pecado também, porque a natureza pecaminosa ainda habita em nós. É claro que a pessoa que foi regenerado, que é uma nova criatura, que decidiu realmente converter-se a Cristo Jesus, o Espírito Santo a transformou em uma nova pessoa. Aí essa pessoa tem domínio próprio de querer pecar e ter o desejo ou a força para não pecar. Eles ensinam que Jesus tinha a mesma natureza pecaminosa que nós, ou seja, eles afirmam que Jesus, ele tinha esses desejos pecadores que nós temos, e não tinha. Jesus, quando esteve na terra, ele era unicamente homem,
ou ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Só que essas duas naturezas habitavam no mesmo corpo humano de Jesus, sem se misturarem. Isso é conhecido na teologia como união hipostata de Cristo. Isso é uma doutrina que a teologia, ela ensina. Está entendendo? Então ele não tinha essa natureza pecaminosa. Outro equívoco também que as testemunhas de Jeová ensinam, ou seja, outro erro, é que, um exemplo, lá no capítulo, se eu não me engane, 16 de Levítico. Deixa eu verificar aqui, 16 de Levítico. É 16 de Levítico. Eu não vou ler não, irmãos, porque é um pouco extenso, mas irmãos, se quiserem ler em casa, podem ler. Nesse capítulo 16 de Levítico, o que é que acontecia? Isso acontecia no dia 10 do mês 7, no dia 10 do mês 7, em Israel, eles celebravam a festa, ou o dia da expiação. O dia da expiação. O que era isso? Nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, só essa única vez por ano, no Santo dos Santos, como foi ensinado aqui bem pelo presbítero Oséias, e na ocasião também eu ensinei um pouco, quando estudamos Êxodo, porque lá no templo em Israel, tinha um lugar santo, tinha o templo, aí tinha os pátios das mulheres, dos gentios, aí tinha o lugar santo, aonde os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo, só os sacerdotes, e tinha um lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No dia da expiação, o que é que acontecia? Eles pegavam 2 bodes, um bode, o sacerdote sacrificava ele, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode, orava a Deus, na oração ele pedia que os pecados do povo de Israel fossem transferidos para aquele bode. Ele matava aquele bode, sacrificava aquele bode e levava para oferecer o seu sangue lá no Santo dos Santos. O outro bode, o que é que ele fazia? Ele pegava, orava, lançava os pecados do povo de Israel sobre aquele bode, chamado, se eu não me engano, Azarel. Os irmãos confiram aí, soltava no deserto e deixava aquele bode ir. Os testemunhos de Jeová dizem que aquele bode que era sacrificado no templo, lá no Santo dos Santos, significava Jesus, e aquele bode que era lançado os pecados sobre ele, se que ia para o deserto, significava Satanás, ou simbolizava Satanás. Ou seja, com esse absurdo, as testemunhas de Jeová diz que a expiação era feita, Satanás ajudava na expiação, porque Cristo fazia uma parte, Satanás fazia outra. Olha que absurdo, olha que absurdo. É por isso que não devemos, de maneira alguma, se assim não tivermos preparos, recebermos essas pessoas em casa. Agora, se a pessoa tem um preparo teológico para receber e tem tempo, aí tudo bem, senta para conversar com eles. Portanto, irmãos, nós temos uma grande necessidade de sabermos quem é Cristo. De sabermos quem é Cristo. É claro que a pergunta de Jesus aqui tinha um sentido. Eles tinham um entendimento errado, com certeza, e hoje não é diferente. No meio do povo que diz que serve a Deus, ou no meio do povo de Deus, quem é Cristo? O que vocês pensam a respeito do Cristo? Infelizmente hoje, além desses pensamentos heréticos, essas heresias que surgiu no meio do cristianismo, tem também, dentro do cristianismo sadio, as pessoas que são crentes, congregam em igrejas autenticamente cristãs, em igrejas que são cristãs mesmo, mas por não terem ensinamento das Escrituras, pelo seu líder religioso, pelas pessoas que ali pregam a palavra, as pessoas são ainda crianças na fé. Elas ficam correndo atrás de todo o vento de doutrina que surge.
E a Bíblia Sagrada nos ensina que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Se nós formos pessoas que unicamente gostamos de orar, de jejuar, e somos pessoas piedosas que obedecemos à palavra, iremos, irmãos, com certeza crescer na graça. Mas a orientação de Deus é também crescer no conhecimento. Por quê? Como diz algumas pessoas até brincando, né? Quando a gente cresce só na graça, se torna engraçado. E tem alguns irmãos, Júnior, que são piedosos, mas são engraçados. Está entendendo? Porque não tem sabedoria. Eu cheguei, há pouco tempo atrás, cheguei na casa de uma pessoa, de uma irmã, que eu fui convidado para verificar a pressão dela, e a irmã é piedosa, a irmã é crente, aquelas crentes que já tem cerca de uns 50 anos de crente, aquelas pessoas que só falam no evangelho e que são piedosas mesmo, que é exemplo de vida, mas infelizmente, irmãos, não tem sabedoria, não tem sabedoria. E quando eu cheguei na casa dessa pessoa para verificar a pressão, essa pessoa estava escutando lá uma pessoa pregar, e parecia mais aqueles caras que faz, que narra vaquejada, ou então rodeio, tá lá, pega para cá e segura para lá, e segura e vai, e pega e arrocha e dá um baque. Quando eu entrei, irmãos, eu achei até engraçado, eu falei assim, o que está acontecendo? Eu cheguei até com um ar de riso. Irmãos, quando eu entrei, essa irmã estava chorando de morrer, chorando, falando em mistério. Aí eu fiquei triste ali. Por quê? Porque, irmãos, uma coisa que não tem nada a ver com nada, a pregação não tinha conteúdo algum, mas a irmã, por não conhecer as escrituras, ela é levada por todo o vento de doutrina. Infelizmente, irmãos, acontece muito isso. É por isso que, já disse aqui uma vez e repito novamente, Paul Washer, uma vez eu vi o irmão postar um escrito que ele tinha, algo que ele tinha escrevido, que ele disse, não procure uma igreja próximo da sua casa, procure uma igreja bíblica, que ensine a palavra. Quando eu vim para cá, irmãos, e cheguei aqui a primeira vez, sentado no irmão João, eu disse, eu vou ficar aqui. Eu gostei dos hinos que a comissão cantou, que são hinos voltados a Deus. Eu gostei da pregação, porque é bíblica, que no caso estava aqui o presbítero Oséias ensinando, e nós temos que aprender a palavra, porque, irmãos, o Cristo que as pessoas estão ensinando por aí, é um Cristo que não é o Cristo que veio nos salvar, não é o Cristo que veio nos salvar, não, é um Cristo muito, na verdade, irmãos, muito barato, é um Cristo que não tem nada do Cristo, do Messias, do Jesus, é um Cristo, irmãos, aonde não exige santidade, não exige dedicação à sua palavra. Infelizmente, as pessoas que conhecem esse Cristo, ou esse falso evangelho, porque hoje, olha a quantidade de cristãos que tem. Se chegar em Riachão agora, da última vez que eu contei até com o Osés, que estava lá em casa, a gente conversando, eu contei 12 igrejas em Riachão diferentes, 12 igrejas evangélicas, sem contar as seitas evangélicas, e já aumentou mais uma, 13, e todas elas têm pessoas que servem a Deus. Infelizmente, irmãos, a nossa cidade, cada dia mais tem aumentado a prostituição, tem aumentado as drogas, tem aumentado a corrupção. E cadê os crentes? Cadê os crentes? Na verdade, infelizmente, muitas pessoas que se dizem ser crentes, dão um péssimo testemunho, não tem compromisso algum com Cristo. Sabe por quê? Porque conheceram um falso Cristo, vivem hoje um cristianismo falso, e não vão nunca ter a salvação, porque só é salvo, irmãos, quem conhecer esse evangelho aqui, genuíno, do reino, e decidir se entregar a Cristo, de corpo, alma e espírito.
O que vocês pensam a respeito do Cristo? Tem pessoas que pensam que Jesus é unicamente amor. Não, ele é amor e é justiça. Porque se nós lermos se nós lermos o capítulo 53 de Isaías, iremos ver que Jesus ali, ele voluntariamente, ele se entregou como uma ovelha muda, sem dizer nada, sendo agredido, cuspido, sendo maltratado, unicamente para morrer por nós. Isso demonstra o grande amor que Deus, que Jesus, ele tem por nós. Só, irmãos, que o mesmo evangelho, a mesma palavra que nos mostra esse Cristo tão amoroso, nos mostra também em 2 Tessalonicenses, que esse mesmo Cristo, ele virá um dia tomando vingança daqueles que rejeitaram o seu evangelho. E o texto diz, na tradução que Júnior está usando, se eu não me engano, aqui na Holanda usa também, na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Revista Corrigida, que ele virá como labareda de fogo, tomando vingança de todos quantos rejeitaram o evangelho. Então, esse Cristo que tanto nos ama, esse Cristo que foi capaz de voluntariamente, ele dar a sua vida por nós, é o mesmo Cristo, irmãos, também que virá um dia para julgar e castigar eternamente aqueles que rejeitaram o evangelho, que ouviram o evangelho e decidiram não seguir, rejeitaram completamente a palavra de Deus. Então, temos que saber que esse Cristo bíblico, esse Cristo santo, ele exige de nós responsabilidades. Irmãos, nós que somos crentes, nós temos responsabilidades. Estava hoje conversando com uma pessoa na minha casa, e essa pessoa vai fazer um serviço na minha casa. É um colega meu das antigas. Ele é um pouco mais jovem do que eu. Ele trabalha com meu irmão. Aí eu peguei e falei assim: olha aí, por quanto tu faz? Aí ele falou para mim assim: rapaz, eu vou fazer para você na camaradagem, que eu conheço você das antigas, desde criança, que eu conheço você, e você sempre foi um cara legal, tal, e seu irmão também é legal, trabalha comigo. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas você é trabalhador, e a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, pode falar o que você quiser. Não, eu vou lhe ajudar. Aí ele pegou e fez assim: eu vou fazer um orçamento aqui para você de tanto. Mas ele falando para mim: mas Romo, ele me chama de Romo, se por acaso eu demorar mais um pouco, você reconheça que eu demorei, e se você quiser me dar algo a mais, você me dê. Se eu terminar antes, você pode ter certeza que eu vou chegar para você: ó, terminei antes, não me dê aquilo que eu pedi, não. Aí eu olhei para ele, eu falei assim: irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu já ensinei na congregação um monte de vezes, e isso eu procuro fazer, e a gente tem que procurar fazer, que é crente. Eu peguei e dei o exemplo do meu celular. Se esse celular aqui vale R$50, e se eu for vender a você, se eu vender por 51, lhe enganando, persuadindo, convencendo você que ele vale 51, eu estou errado. Da mesma forma, seu celular vale quanto? Ele falou cerca de R$800, pronto. Se ele vale R$800, e você está passando por uma dificuldade, e eu sei da dificuldade, e você vem me vender o celular por 800, aí eu digo assim: eu vou pegar ele agora, ele está passando por dificuldade, eu vou dar só 600, e você, por conta da dificuldade que está passando, é obrigado a me vender por 600, mesmo sabendo que não vale isso aí. Eu sei, e me aproveitei da situação, eu estou pecando contra Deus, eu estou pecando porque eu estou me aproveitando. Aí eu falei: não se preocupe não, que a gente tem que ser honesto. Ele falou: tá certo. Aí eu até comentei, ele falou, eu comentei acerca de algumas pessoas que são crentes e são desonestos. Irmãos, tem muito isso hoje. Ele falou: eu conheço também um monte que é crente e é desonesto. E a gente não pode ser assim. A gente tem que ser honesto em nossos negócios e também com a pessoa de Deus. Exemplo, nos trabalhos da igreja. Aquele que tem a responsabilidade de dirigir a igreja, ele tem uma responsabilidade perante Deus. Ele presta um serviço, ele trabalha para o Todo-Poderoso Deus.
aquele que canta, que faz parte da comissão de louvor, aquele que é sonoplasta da igreja, a quem é auxiliar na igreja, quem trabalha, seja lá em que for na igreja, ele tem suas responsabilidades e tem que cumprir aquilo, irmãos, porque aqui ninguém trabalha para o homem, não. A gente não está prestando um serviço aqui para o pastor Bosco, não, para o pastor Júnior, não, pelo contrário, a gente está prestando um serviço aqui para Deus. Então temos que saber que esse Cristo que nós servimos é um Cristo que nos ama. Agora ele também é exigente, ele é exigente, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Infelizmente, o que tem acontecido hoje, infelizmente, é muitas e muitas pessoas andarem de todo jeito, irmãos, fazerem o que querem, seja na igreja, seja no mundo, seja nos trabalhos da igreja, seja com o seu comportamento perante a sociedade, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui. Olha, antigamente, quando eu fazia alguma coisa errada, ou se eu fizesse alguma coisa errada antigamente, aí as pessoas diziam: rapaz, Romo de Maria de Doda fez isso, Romo de Maria de Doda fez aquilo. Hoje não tem isso mais não, morreu o Romo de Maria de Doda. Sabe como é que faz agora? Rapaz, tu não sabe de nada, o irmão Romo fez isso, o irmão Romo, o irmão Júnior fez isso, o irmão Josivaldo fez isso, o irmão Gilberto fez isso. Olha, ficou mais sério. Antigamente era o filho de Maria de Doda, agora é o irmão da igreja. E a gente vai escandalizar o evangelho? E mais agora o irmãozinho, como tem alguns casos em Riachão que estão surgindo, e olha o que o irmão está fazendo, olha o que a igreja permite fazer. É por isso que a gente tem que saber e ter cuidado. A gente tem que ter uma boa ideia acerca de quem é Cristo. Cristo, irmãos, é o Deus todo, o Filho de Deus Todo-Poderoso encarnado, que ele nos amou de uma tal forma que ele foi capaz, como ele disse no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, que ele voluntariamente deu a sua vida por nós, porque ninguém, absolutamente ninguém tinha a capacidade de tirar a vida dele. Aí ele próprio, ele voluntariamente deu a sua vida por nós, para nos salvar. Agora esse mesmo Cristo, ele virá um dia, como está descrito lá no livro de Zacarias capítulo 14, ele vai vir à terra como Deus Todo-Poderoso, em um cavalo branco. O texto de Zacarias capítulo 14, quem quiser verificar, pode verificar, diz que ele vai colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras. Quando ele colocar os seus pés, o monte se rachará ao meio. Ele com uma palavra, um texto paralelo, o texto de Tessalonicenses. Em Tessalonicenses, Paulo fala que Cristo, ele com uma palavra, ele irá destruir, aprisionar o anticristo e o falso profeta. O texto paralelo de Apocalipse capítulo 19, diz que esse Cristo, ele virá no cavalo branco, e na sua coxa, no manto, estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, nesse dia, ele não virá mais como aquele servo sofredor, ele virá agora como Deus Todo-Poderoso, o Redentor, o Criador, aquele que vem julgar a humanidade com justiça. E ai daquele, irmãos, que rejeitaram a palavra dele, ai daqueles que pisaram o sangue da nova aliança, e decididamente decidiram não servir a Jesus. Então temos a obrigação de conhecermos quem é esse Cristo, de sabermos, para não pensarmos que esse Cristo é só um Papai Noel, que a gente faz o que quer, vem na igreja nos domingos, e depois a gente vai para casa e continua inventando fofoca, fofocando, continua sendo desonesto, continua sendo uma pessoa veaco, continua sendo uma pessoa que dá mau testemunho, pior do que quem é descrente. Irmãos, não faça isso não, porque se eu fizer isso, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo meu tempo aos domingos, vir para cá, estudar diariamente a palavra para ensinar, se eu não obedecer a mesma.
que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Na verdade, Jesus aqui cita o Salmo 110, versículo 1. Abram aí para conferir. Salmo 110, versículo 1. Diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Jesus aqui cita o Salmo 110, versículo 1. E outra coisa que é interessante que os irmãos que nós devemos aprender é que Jesus, quando fala, então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Jesus aqui, ele confirma que Davi, ele foi o autor do Salmo 110, e que Davi falou pelo Espírito, ou seja, foi inspirado pelo Espírito. Jesus aqui confirma a autenticidade, a veracidade, a canonicidade do Antigo Testamento, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Olha o que Jesus diz, que Davi diz: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus disse ao meu Senhor. Aí versículo 45 diz: se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Versículo 46, ninguém conseguia responder-lhe palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. (45) Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E os fariseus, irmãos, aqui, como o texto do versículo 45 deixa bem claro, eles ficaram sem resposta. Agora, por que eles ficaram sem resposta? Porque eles não acreditavam que Jesus era o próprio Filho de Deus encarnado, era Deus encarnado. Eles tinham uma ideia do Cristo. Eles sabiam que Davi estava se referindo no Salmo 110, versículo 1, eles sabiam que a autoria do Salmo 110, Salmo 110, era de Davi, e que Davi falou pelo Espírito. Entretanto, eles não conseguiam ou não sabiam que o Messias seria o próprio Deus encarnado. Na verdade, a explicação é simplesmente essa. Como é que Davi o chama? Como é que o Davi o chama Senhor? Se Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Simplesmente, Jesus veio da descendência da genealogia de Davi. Só que Jesus, ele na encarnação, ele ao se encarnar, o Filho de Deus ao se encarnar, ele se tornou filho de Davi. Aí, como diz o versículo 46, ninguém conseguiu responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a fazer perguntas. Irmãos, para concluir o sermão,
nós temos uma extrema obrigação de conhecermos as Escrituras, de sabermos o que a Bíblia nos ensina acerca de cada texto das Escrituras. Eu digo a vocês com toda a propriedade, a igreja aqui, do Calvário, do Sítio Torre, ela é privilegiada. E não de hoje, nem do dia 10 de janeiro para cá, não. Eu conheço ele pessoalmente, mas não conheci Juarez, quando esteve aqui ensinando a palavra, mas conheci muito bem Oséias, e até porque Oséias, quando estava ensinando aqui, foi Everaldo, no caso Everaldo, eu sempre troco os dois. Quando Oséias estava dirigindo essa igreja, que eu vim pela primeira vez, de imediato, irmãos, eu decidi ficar aqui. Eu já tinha na congregacional em Riachão e estava decidido ficar lá, e de repente eu mudei de ideia. No entanto, quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, vou ficar lá. Porque a igreja aqui é privilegiada em relação ao ensino, irmãos. Vocês são privilegiados, porque aqui tem pregação expositiva. Graças a Deus, presbítero Oséias, Deus também tem me dado graça para que eu venha entender as Escrituras e fazer a exposição do texto, dentro daquilo que Deus tem me ensinado. E basta vocês quererem aprender, porque existe uma grande necessidade de aprender a palavra. Eu estava conversando com esse irmão que eu falei que vai fazer um serviço na minha casa, e está certo que ele se afastou do evangelho, mas ele se converteu já faz um bom tempo e passou um tempozinho afastado. Ele tem muito mais tempo do que eu no evangelho. E eu fui explicar um texto, ontem mesmo ele foi na minha casa e hoje pela manhã novamente. Eu fui explicar um texto para ele ontem, que ele estava com as dúvidas, e ele gostou muito da explicação que eu dei, no caso da exposição das Escrituras. E hoje eu conversando com ele, aí eu explicando um texto em relação a Israel, aí eu falei sobre os gentios. Eu sabendo e conhecendo as igrejas de hoje, infelizmente eu conheço, como vocês também conhecem. Eu perguntei, irmãos, tu sabe o que é gentil? Ele falou, não. Eu falei, quando a Bíblia se refere, fala, o povo gentil, uma nação gentílica, ou uma nação gentil, ele falou, não sei o que é não. Aí eu falei, eu vou lhe explicar. A nação de Israel, Deus escolheu na verdade um homem chamado Abraão, e desse homem nasceu um homem chamado Isaac, de Isaac nasceu um homem chamado Jacó, de Jacó nasceu 12 filhos, e desses 12 filhos de Jacó se tornou a nação de Israel. Portanto, a nação de Israel representava Deus no Antigo Testamento, como a igreja hoje representa. Portanto, todas as demais nações que existiam naquele tempo, as pessoas se chamavam gentios, ou eram nações gentílicas. Ele falou, pronto, eu não sabia disso. Está entendendo, irmão? Uma coisa simples. E nós necessitamos de aprendermos o Evangelho, de aprender o Evangelho, de sabermos quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, de sabermos o que é salvação, de sabermos o que a palavra nos ensina, porque se nós não soubermos, como é que nós iremos defender a nossa fé, ou defendermos a nossa fé? Como é que nós iremos nos firmar numa palavra que nós não temos o mínimo de conhecimento acerca dela? Não é à toa, irmãos, que infelizmente alguns crentes, por não conhecerem a palavra, como a semana atrasada, a minha irmã que tem 31 anos de crente, vai completar agora 32 anos de crente, chegou na minha casa meia lá e meia cá, e eu estava trabalhando, e eu conheci ela meia com medo da questão daquele homem que estava profetizando, que tinha profetizado que no dia 30 de março, Deus tinha dito a ele que o anjo da morte iria matar um bocado de gente. Em um momento ele fala que é o anjo da morte, no outro momento ele fala que é Satanás que vai ceifar as almas. Ele se contradiz.
eu escutei, estava trabalhando, parei, escutei, aí eu falei, primeiro, vou mostrar a você, e mostrei. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus, que tira a vida, que dá vida e tira a vida. Eu falei, pronto. Então, Satanás já não faz isso aqui. Satanás não tem poder para isso aqui. Quem tira a vida e dá a vida é Deus. Pronto. Então, isso aqui, ele já errou. Segundo, ele disse que um anjo no momento ele fala que é um anjo da morte. No outro momento, ele fala que é Satanás que vai ceifar a vida. E depois ele diz, irmãos, a gente tem que ter cuidado e jejuar nesse dia e ungir a nossa casa, para que o anjo da morte ou Satanás não venha ceifar a nossa vida. Como esteja uma quebra de braço, irmão, Deus e Satanás tem não. Não tem não. Não tem quebra de braço não. Irmãos, a única instituição que já entrou vencedora na batalha, sabe quem foi? Foi a igreja. Agora sabe por quê? Porque a gente vencemos? Não. Pelo contrário, nós somos perdedores, pecadores. Agora em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós, irmãos. E eu disse, minha irmã, digo com toda a propriedade, baseado na palavra de Deus, não tenho um pingo de medo, e digo isso porque Deus iluminou a minha mente para fazer entender as Escrituras, e digo a você, que não vai acontecer nada disso. Agora digo baseado e confiante na palavra, porque eu prefiro acreditar em Deus, no que a palavra diz, do que acreditar em falsos profetas. Agora, se não conhecesse as Escrituras, irmãos, eu ia ficar com medo, e teve muito crente, irmãos, que ficou. Teve um irmão aqui da nossa congregação, que entrou em contato comigo e perguntou, manda um vídeo para mim. Quando eu ouvi, eu falei, irmãos, não tenha medo disso não. O dia 30 vai ser mais um dia que Deus vai nos dar vitória. E vitória essa como? Vencendo todas as dificuldades, vencendo por nós, Deus. Então temos a necessidade de conhecermos as Escrituras, irmãos. Temos a necessidade. Isso surge diariamente. Eu até pensei, irmãos, na hora que a minha irmã me falou isso aí, e que eu vi a repercussão que tinha causado na internet, eu pensei em chamar Gilberto, pegar essa câmera, vir aqui para a igreja, no caso, porque é bem melhor o barulho aqui. Aqui não tem barulho, na minha casa tem muito barulho, na casa de Gilberto também tem muito barulho. Vir para a igreja, gravar um vídeo e mostrando nas Escrituras que aquele homem está equivocado. Eu não fiz isso porque eu não sei se é até algo que eu preciso repensar acerca disso, porque Gilberto mesmo, o próprio Oséias, já conversou comigo quando ele é dirigente aqui, falou, Romualdo, é bom, sempre a gente, ele falou tanto comigo como com ele, gravar algum vídeo assim, colocar no YouTube, se quiser criar um canal, tá entendendo? Para a gente gravar uns vídeos de ensinamento, uns vídeos rápidos. E eu assim, eu sou meio, Gilberto já falou muito isso comigo, eu sou meio, não vou dizer tímido em relação a isso aí, que eu não tenho medo de câmera, até porque o sermão aqui é gravado, mas assim eu fico, não decidi fazer ainda, mas deu vontade de eu fazer, irmãos. Por isso que Deus em Cristo ilumine nossas mentes, para nós entendermos as Escrituras, estarmos diariamente nos cultos, para aprendermos a palavra do Senhor, e não sairmos correndo aí atrás de todo o vento de doutrina. Quando foi, com 3 dias, chegou minha irmã na minha casa, eu falei, e aí, e cadê a profecia? Ela falou assim, um homem disse que Deus, ele tinha se enganado. E o interessante é que um pregador chamado Júnior Trovão, que é muito conceituado no meio pentecostal, ele gravou um vídeo, ele fez uma live, e nessa live, esse Júnior Trovão, ele disse, sabe o quê? Ele disse que o irmão estava certo. Só o irmão está certo, vai acontecer, vamos ter cuidado, e colocando terror no povo. É um homem de Deus. Na mesma hora eu falei, eu sabia que Júnior Trovão tem um péssimo entendimento das Escrituras, apesar de muitos pentecostais gostarem dele, mas eu não sabia que ele era tão ruim teologicamente, ao ponto de concordar com uma bobagem dessa, irmãos. Portanto, irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, ilumine nossas mentes, e nos encha com o seu poder, para que nós venhamos, irmãos, tanto crescermos na graça e no conhecimento, como também propagarmos a verdade de Cristo para todas as pessoas.